Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que, olha, ecoa através da história. A fome. Ela é mesmo um problema de falta de comida? Ou será que, no fundo, a gente está falando de um problema de poder? Para a gente começar a desenrolar esse novelo, vamos fazer uma viagem no tempo. A grande fome na Irlanda, todo mundo ouve falar que foi por causa de uma praga que destruiu as batatas, né? Só que a história de verdade, ela é bem mais complicada. A pergunta que a gente precisa fazer é: quem foi que realmente morreu de fome ali? E mais importante, por quê? Olha só, entre 1845 e 1852, a gente está falando de mais de 1 milhão de mortes na Irlanda. Essas esculturas que ficam em Dublin, elas são um soco no estômago, capturam bem a angústia daquela época. Mas aí vem o ponto mais doido. Enquanto o povo morria de fome, a Irlanda continuava exportando comida, muita comida. É um paradoxo, assim, chocante, para dizer o mínimo. E é aqui que está o pulo do gato para entender o problema, sabe? A fome não aconteceu porque a ilha ficou sem comida. Pelo contrário, tinha abundância. Só que essa abundância estava, digamos, trancada a sete chaves, inacessível. O que rolou foi que os mais pobres simplesmente não tinham a chave, não tinham poder para abrir esse portão. A comida estava lá, mas o acesso, esse foi negado. Então, bora destrinchar essa primeira ideia. Será que foi mesmo uma fome de comida? É muito comum a gente ouvir que essa história foi um conflito entre católicos e protestantes. Mas, quando a gente olha os registros, a realidade é outra. A linha que dividia quem vivia de quem morria não era religião, era classe social. Pensa só, fazendeiros católicos que tinham grana não passaram pelo mesmo sufoco que os camponeses católicos. Então, o ponto central aqui, o X da questão, é que a vulnerabilidade era puramente econômica. E quando a gente olha de perto quem mais sofreu, nossa, é revelador. Eram os católicos mais pobres, que falavam irlandês. Eram os agricultores que plantavam só para comer e os trabalhadores que viviam de bicos. Essa galera foi empurrada para terras ruins, sabe? Onde só a batata conseguia crescer. E aí, quando a batata falhou, já era. Eles não tinham um tostão para comprar os grãos e o gado que vinham sendo embarcados para exportação ali bem na frente deles. Ok, mas por que deixaram isso acontecer? Para entender essa parte, a gente precisa pegar um conceito-chave, a tal da economia moral. Quem falou muito sobre isso foi o historiador E. P. Thompson. Ele descreveu a economia moral como um tipo de acordo social antigo, não escrito. Era a crença de que, olha, a comunidade tem o direito de não passar fome e que os governantes têm o dever de meter a colher, de intervir para garantir que os preços sejam justos e que todo mundo tenha acesso à comida. Tipo um contrato social que não estava no papel, mas todo mundo entendia. E essa comparação aqui mostra a virada de chave de um jeito fantástico. De um lado, a economia moral, em que comida era um direito. Do outro, a nova economia de mercado, onde comida virou só mais uma mercadoria, igual a qualquer outra. O direito de alguém lucrar vendendo grãos passou a ser mais importante que o direito de outra pessoa de não morrer de fome. Foi uma mudança, nossa, foi um terremoto na forma como a sociedade se enxergava. Essa frase do Thompson resume perfeitamente o sentimento da época. Para o povão, isso não era progresso, não era eficiência de mercado. Era exploração, pura e simples. Era ver direitos que sempre existiram sendo arrancados. Era destruição do modo de vida deles. Agora, vamos dar um salto no tempo, porque essa lógica não ficou lá no século XIX, não. Vamos ver como ela evoluiu e deu no sistema de comida que a gente tem hoje no mundo todo. Pois é, aquela mesma mentalidade de mercado, sabe? Aquela que colocava o lucro acima das pessoas lá na Irlanda, ela não sumiu. De jeito nenhum. Ela só ficou mais complexa, mais global e muito mais ligada ao mercado financeiro. É isso que hoje a gente chama de regime alimentar global. E o sistema de hoje se baseia em alguns pilares. O primeiro é a mercantilização. A comida é tratada como se fosse, sei lá, petróleo ou ouro, um produto qualquer. Perde aquele valor social, sabe? O segundo é a financiarização. E isso é louco. Significa que o preço do pão na mesa de uma família pode subir ou descer por causa de gente especulando na bolsa de valores a milhares de quilômetros de distância. E por último, tem a dolarização, o que amarra a segurança alimentar de um país inteiro às variações do dólar. E tudo isso nos joga num paradoxo, hoje em dia, que é tão chocante quanto aquele da Irlanda. E para a gente entender isso, vamos olhar para o caso do Brasil. Presta atenção nesse número aqui, porque ele é absurdo. Na safra de 2022-23, o Brasil, que é um gigante do agronegócio, produziu um recorde de grãos, mais de 322 milhões de toneladas. É comida que não acaba mais.
Guarda bem esse número na cabeça. Agora, contrasta esse número gigantesco com essa história. No mesmíssimo ano dessa safra recorde, um menino em Minas Gerais ligou para a polícia. Não para denunciar um crime. Ele ligou para pedir comida. A família dele estava há dias comendo só água, fubá e farinha. A comida, ela existia em algum lugar do país, mas não estava na mesa daquela família. Infelizmente, não foi um caso isolado. As fontes mostram que em outros lugares do Brasil, famílias chegaram ao desespero de comer lagartos, de comer restos de gado que normalmente iriam para os urubus. É o mesmo padrão, percebe? A produção é abundante de um lado e a fome é extrema do outro. Mas como é que a gente chegou a esse ponto? Esse gráfico aqui do índice Gini, que é o que mede a desigualdade, ele nos dá uma pista fundamental. Dá uma olhada nessa queda brusca na desigualdade bem aqui, entre 2001 e 2010. Sabe o que estava acontecendo nessa época? Foi um período de forte expansão de programas sociais e de valorização do salário mínimo no Brasil. O que isso prova? Prova que a fome não é uma fatalidade do destino. A desigualdade e a fome que vem com ela pode sim ser combatida com políticas públicas. E tudo isso nos traz para a pergunta final, talvez a mais importante de todas. Afinal, quem é o dono da nossa comida? Quem realmente controla o sistema? E é aqui que a gente chega no coração da coisa. Da Irlanda do século XIX ao Brasil de hoje, o problema nunca foi falta de produção. O planeta produz comida mais do que suficiente para todo mundo. A fome é uma falha de distribuição, é uma falha de acesso. No fim das contas, ela é o resultado de um sistema que insiste em tratar a comida como uma mercadoria qualquer, e não como o direito humano mais básico que existe. Então a gente termina com essa reflexão. Não é uma questão de capacidade, a gente já viu que não é. É uma questão de prioridades. Quando existe comida de sobra no mundo, mas tem gente passando fome, isso não é um acidente de percurso, é uma escolha. Uma escolha do sistema. E a pergunta que fica no ar é, no mundo que produz mais comida do que nunca, por que a fome ainda é uma escolha que a gente permite que seja feita?